Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, hoje eu vou apresentar a aula num formato um pouquinho diferente, tá? E algumas aulas também serão apresentadas nesse formato, né, para que possa ser dinâmico, tá? Para que vocês possam entender um passo a passo, sem utilizar papel e caneta, sem fazer esboço. Vamos utilizar de uma ferramenta de apresentação, onde nós vamos apresentar por tópicos. Tá? Então, nós temos a possibilidade de fazer vários tipos de análise, sempre de forma pontual e segmentada. E aí nós vamos utilizar essa ferramenta para ver se dá um entendimento um pouquinho melhor, tá bom? Não é que seja melhor nem pior. Tem alguns que gostam de utilizar dessa forma, outros, né, utilizam outros tipos de ferramenta, mas eu vou testar, eu vou ver se dá certo. Então, eu tenho aqui uma situação onde eu pontuei tipos de defeitos que impedem as coisas acontecerem nos smartphones. E eu pontuei várias situações. Eu coloquei aqui, deixa eu preparar aqui para a gente ver. Tipos de defeitos em smartphones. Situações que vocês vão precisar analisar para consertar. Então eu pontuei algumas possibilidades, né? Eu coloquei aqui: microfone não funciona, não liga, não acende display, touch não funciona Wi-Fi, não carrega, não faz chamadas. Temos aqui várias possibilidades, né, de defeitos que não são raros, tá? Defeitos comuns nos smartphones, vocês vão precisar em alguns momentos aí consertarem. Então eu vou escolher aqui o não carrega, tá bom? Vocês vão ver várias aulas minhas nesse formato. Eu vou deixar apenas uma de degustação para o YouTube, né, para que as pessoas possam conhecer, apreciar, dizerem se gostam ou não. Tá? Tem gente que gosta, outros não. Eu gostei bastante, eu achei bem dinâmico. Tá? E as demais aulas, né, envolvendo os outros tipos de defeito, aí eu vou deixar somente para o curso gravado, tá bom? Então eu vou escolher um dos tópicos para a gente apresentar de forma gratuita como degustação. Eu vou escolher aqui não carrega. Então eu tenho aqui um smartphone que não carrega a bateria. Eu coloco para carregar e não carrega. Essa é a reclamação aí do meu cliente. Então vamos seguir o nosso protocolo, o nosso troubleshoot, e vamos sempre fazer de fora para dentro, do mais fácil para depois chegar no procedimento mais difícil. Não vamos nos arriscar, tá bom? Principalmente o técnico que está iniciando em reparos, em análise de placas, ele não pode tomar prejuízo. Então, façam as coisas de forma cuidadosa. Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem fazer sempre é análise visual, tá? Como o defeito é não carregar, comecem com a análise visual no conector USB. Observem se ele está sujo, quebrado, amassado ou oxidado. Pode ser que o defeito esteja aqui. Vocês não precisem ir muito além, né? Vocês podem, dentro dessa análise visual, já identificar o tipo de defeito. A partir desse momento, vocês vão trocar, ressoldar ou limpar o conector de carga, se for o caso, tá bom? E aí coloca ele para carregar. Fez o procedimento, colocou para carregar e não carregou, ele ainda não mostra carregando, aí vocês têm uma outra situação que deve ser testada, observada. Vocês precisam observar uma nova situação. Tentem aferir a tensão da bateria, tá bom? Primeiro vocês vão análise visual, isso considerando, né, que vocês já colocaram num carregador e constataram o defeito reclamado pelo seu cliente. Tá? O seu cliente chegou com uma condição que o celular não carrega, aí você tentou carregar e viu que não carrega. Fez uma análise visual no conector de carga, identificou algum tipo de situação, por exemplo, sujeira, né, ou solda fria, fez o procedimento que tinha que fazer, e mesmo assim ainda não carrega. Então o próximo passo fácil que vocês devem fazer é aferir a tensão da bateria. Garantir que essa bateria apresente uma tensão mínima necessária para dar start aí nos procedimentos de carga. Aí nós temos duas situações aí que a gente tem que observar. Primeira, a bateria estando abaixo de 1 volt ou estando zerada. Nesse caso,
aí vocês devem reativar a bateria ou substituir, tá bom? Aí vocês vejam os procedimentos de choque, como ele é feito da forma correta para não se colocarem em risco ou não danificarem essa bateria mais ainda. Façam um procedimento de reativação e voltem a colocar para carregar. Se carregar, ótimo. Bom, se o caso não for por tensão baixa, se vocês observarem que ao aferir a bateria, ela apresenta sim uma tensão acima de 1.8 volts, 2 volts, 2 volts e meio, e mesmo assim não carrega, aí vocês vão ter que retornar lá para o tópico 2. Tá? Lembrando que essa análise ela é feita por tópicos, né? Então nós colocamos alguns tópicos para que vocês possam seguir uma sequência de testes. Então se a partir do tópico número 1 eu fiz os procedimentos que não deram certo, não deram resultado, aí eu vou voltar para o tópico número 2 e vou refazer outros tipos de testes. Então vamos lá, voltando aqui para o tópico, para os tópicos, né? O tópico principal, que é a análise do visual do conector, eu vou pegar um subtópico, que é o tópico de número 2, onde o conector já está perfeito. Coloque o celular para carregar, de preferência, né? Claro que com um carregador original ou um carregador de sua confiança, e aí vejam que resultado que vocês vão ter. Bom, tendo feito aí a limpeza do conector, ou a troca do conector, ou a reativação da bateria, vocês agora devem colocar o celular para carregar e observar o que acontece. Se o carregamento estiver normal, vocês vão passar o orçamento para o seu cliente. Aí o orçamento é de acordo com o serviço que foi executado. Foi feita a troca do conector, limpeza, foi dado um choque na bateria, enfim, aí vocês vão, cada um vai ter aí o seu diagnóstico, aí, o seu orçamento aí de acordo aí com as suas condições, né, com as coisas que foram feitas. Aí deixa o aparelho em teste, sempre é bom deixar algumas horas em teste para ver se o carregamento se completa, tá bom? Façam aquele checklist, né, que a gente sempre faz depois de qualquer tipo de procedimento, veja se algumas coisas estão funcionando, né, para não ter outros tipos de reclamações, enfim, tá? Dá o valor, cobra e tá feito. Bom, caso não tenha carregado, né, eu fiz o procedimento inicial lá de análise do conector, solda, reativei a bateria, troquei o conector e mesmo assim esse smartphone ainda se apresenta numa situação de não carregar. Então nós vamos para outros tópicos. Nós vamos agora usar uma ferramenta que eu possa monitorar o consumo de carga enquanto tenta carregar. E aí eu vou considerar aqui 3 possibilidades de defeito, tá bom? Eu indico a vocês o PowerZ. Quem tiver o USB Detector, o USB Charge, né, outra ferramenta que possa monitorar esse acontecimento, fique à vontade. Mas eu indico o PowerZ. Com o PowerZ, eu vou observar enquanto eu tento carregar 3 situações possíveis: sem consumo, consumo baixo ou consumo alto. Então nós temos aí 3 tópicos que devem ser observados. Vamos para o primeiro, onde eu tenho uma situação onde eu coloco para carregar e o PowerZ não me dá consumo de corrente. Na condição de sem consumo, o próximo passo a ser feito é testar a malha V-Bus. Vocês peguem o esquema elétrico, identifiquem aí qual que é a malha V-Bus e façam um teste inicial com o multímetro em escala de diodo, o teste de condução reversa. Tá? Nesse teste, numa condição onde não está tendo consumo e o seu conector está bem soldado, o carregador está de acordo, vocês podem de repente encontrar uma informação dada pelo multímetro de OL. OL seria Open Line, linha aberta. Nessas condições, aí vocês devem então usar o esquema elétrico, relacionar os componentes em série, componente em série na malha V-Bus, né, para poder atribuir defeito a um ou outro. Caso essa malha não apresente componente em série, tá, isso aí também pode acontecer, né, da malha em questão não conter esse tipo de componente, aí vocês considerem, né, a possibilidade de solda fria. Então vocês vão buscar por possíveis pontos de solda fria, linhas quebradas
malhas, né, defeituosas, né? Ou componente faltando, que também pode abrir a malha e pode dar essa condição aí de open line, de linha aberta. Então, se vocês identificarem uma dessas situações, façam um procedimento aí de acordo aí com o tipo do defeito e refaçam os testes, tá bom? Então, esse tipo de procedimento considerando open line. Então, linha aberta por defeito de componente série, indutores, né, bobinas, né, dão bastante defeito. Nesse tipo de malha vocês não vão encontrar, mas considerem para esse tipo de teste essa possibilidade. Caso não exista o componente aí citado, aí vocês busquem por pontos de solda fria, linhas quebradas ou componentes que foram arrancados abrindo a malha, tá bom? Esse é o procedimento, considerando essa possibilidade aí, onde nós temos uma situação onde não apresenta consumo, e no teste de condição reversa deu open line. A outra situação que vocês podem encontrar nesse celular que não está carregando a bateria é consumo baixo. O consumo está muito baixinho e não é suficiente para carregar a sua bateria. Nesse caso, nós vamos utilizar o multímetro na escala de voltímetro para tentar aferir a tensão da linha V-Bus. Sempre façam esse teste na saída de um circuito OVP, que pode se apresentar logo na entrada de carga da linha V-Bus, tá? Se houver, tá bom? Não são todos os smartphones que utilizam de OVPs. OVP, para quem não sabe, é um circuito de proteção. OVP é Over Voltage Protect. É um sistema que causa um desligamento da malha por comparação, quando a malha sobrepõe o valor de referência. Nesse caso, seriam 5 volts. Então, nessa condição que a corrente está muito baixinha, pode ser que o OVP esteja travando a passagem. Aí o celular não carrega. Então, nós vamos observar o teste por medição em queda de tensão. Utiliza-se o voltímetro. Se a tensão se apresentar muito menor do que 5 volts, aí vamos para o próximo passo, para o próximo tópico. Vocês devem trocar o circuito OVP. Ele pode estar defeituoso. Aí vocês vão refazer os testes e observar se normalizou ou não. Vamos voltar aqui para o terceiro tópico. No terceiro tópico, eu tenho uma situação onde o consumo está muito alto. Em caso de consumo muito alto, aí vocês vão observar o valor da queda de tensão na malha V-Bus, utilizando do voltímetro. É um teste um pouco parecido, né? Só que o sintoma é diferente. Nesse caso, né, nós podemos encontrar um valor abaixo dos 5 volts, de forma que nós temos outro tipo de defeito, né? Vamos tentar entender nessa condição onde o consumo se apresenta muito alto, que tipo de defeito nós podemos ter. Então eu tenho consumo sem consumo, consumo baixo e consumo alto. Em caso de consumo alto, observar o valor de queda de tensão na malha V-Bus, usar o voltímetro, o cabo do carregador tem que estar conectado sempre, tá? Lembre-se, todas as vezes que vocês forem medir ou a fazerem análise por queda de tensão, vocês vão estar utilizando o voltímetro. Esse é um teste a quente e a malha precisa estar energizada, nesse caso pelo carregador. Valor muito abaixo dos 5 volts, aí vocês considerem a possibilidade de haver curto ou fuga nessa malha. Então nós temos aí duas possibilidades de defeito, que pode ser curto ou fuga. Então, para esse tipo de diagnóstico, eu posso voltar o meu multímetro em escala de diodo e fazer o teste em condição reversa mais uma vez. Considerem sempre um valor de referência, um valor que possa ser o ideal para a malha trabalhar. Eu vou utilizar aqui de um valor aleatório em torno de 550 milivolts. Tá? Vamos imaginar que esta malha, em boas condições de uso, apresente com o multímetro em escala de diodo 550 milivolts. Aí nós vamos aqui citar duas alterações e citar também que cada alteração pode representar, que componente pode estar ligado a cada uma dessas alterações. A primeira, queda muito baixa, próxima de zero. Se, por exemplo, o seu voltímetro na escala de diodo mostrar os valores 0, 0, 0,2, 0,03, 0,01, é um tipo de situação. A outra é quando a queda fica abaixo do valor normal, só que também não está próxima de zero. Um exemplo,
ao invés de 550, eu tenho lá 250. Esse é o número que meu multímetro apresentou, considerando que eu tenho esse tipo de defeito, tá? Que é uma situação que pode ser curto ou fuga. Valores altos não se apresentam nesse tipo de defeito, tá bom? Se a malha subir, aí vocês não vão ter aquele sintoma ali do tópico de número 3. Então vamos começar pelo valor de queda abaixo do valor normal, por 250 milivolts. Nesse caso, eu tenho uma situação que pode ser fuga, tá? Fuga é o que antecede o curto. Então, para esse tipo de defeito, nós vamos ter que rastrear a linha em busca de componentes em paralelo. Componentes que tocam o GND, que tocam a massa, que tocam o terra. Aí nós temos as possibilidades de encontrar nesse tipo de malha diodo Zener, capacitores e circuitos OVPs. O OVP ele é um componente que não é considerado como um componente analógico em paralelo, porque quando a gente fala em série paralelo, nós estamos nos referindo a componentes que tenham 2 terminais. O OVP tem mais de 2 terminais, só que ele tem um pezinho no terra também. Então ele pode sim apresentar um defeito de fuga que também impede o seu smartphone de carregar. Então, nesse caso, se vocês suspeitarem de um diodo Zener, que eu acho mais provável a ser o primeiro candidato a dar defeito nesse tipo de malha, aí vocês façam a substituição desse diodo Zener. Ou tirem o diodo Zener e realizem aí os testes. Pode ser que vocês já na retirada do diodo percebam que a malha mudou o seu comportamento. O diodo Zener, pessoal, para quem ainda não sabe, ele trabalha na linha de entrada aí da malha V-Bus como um regulador de tensão. Tá? A função dele é manter os 5 volts sempre dentro desse valor, mesmo que o carregador mande um pouquinho mais. Só que às vezes ele acaba jogando para o terra, né? Ele recebe uma sobrecarga, ele não suporta, aí direciona tudo para o terra. Nessa condição onde o diodo Zener joga para o terra, o seu celular pode não carregar, mas se vocês retirarem o diodo, deixar ele fora, ele carrega sem a proteção do diodo. Não é indicado ficar sem a proteção, tá? O ideal é que vocês sempre façam a substituição, mas para teste, vocês podem fazer sim sem o diodo no lugar, tá bom? Aqui ficou aparecendo o capacitor no tópico, mas essa é uma informação ligada ao diodo, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se eu cliquei certo. Testar sem o diodo, agora está correto, tá? Então o ideal aqui é, antes de trocar o diodo, testa sem ele. Depois aí vocês fazem a substituição. Agora, se o problema, né, for de capacitores, se essa malha além do diodo apresenta alguns capacitores em paralelo, e vocês identificarem o causador do defeito, é o mesmo tipo de procedimento, tá? Façam a substituição e aí vocês vão voltar a ter o aparelho carregando. E sempre antes da substituição, vocês têm a possibilidade de realizar a medição. Porque se você está medindo com um componente ruim, o teste apresenta um valor. Se você tira o componente ruim, o teste muda de valor. Então você entende que o capacitor defeituoso era a causa desse tipo aqui de sintoma, tá bom? Então faça a substituição e ele volta a carregar. No caso do OVP é a mesma coisa, tá? Se vocês têm um OVP nessa malha, troquem o OVP e refaçam os testes. Caso não apresente circuito OVP, aí nós temos esse sintoma atrelado a uma possível união de pads embaixo dos circuitos BGA. Isso acontece também quando você faz um rebalo mal feito, você ou um técnico, e de repente faz dois pads embaixo do CI, 2 esferas, se tocarem, você causa uma resistência que pode se parecer com uma fuga, tá bom? Então é um sintoma parecido com esse que nós temos aí nessa condição, onde o valor de queda de tensão na escala de diodo ficou menor do que deveria ficar, né? E bem menor, tá? Lembrando que sempre tem aquela tolerânciazinha. Então pensem nessa possibilidade, tá? De CIs defeituosos, né? Defeituosos não, a solda defeituosa causando essa união. E aí nesse caso, os CIs, né, que se tornam suspeitos nesse tipo de defeito, nessa malha em questão, seria o próprio OVP, IFPMIC ou PMIC, tá bom? IFPMIC e PMIC são totalmente responsáveis
pela função de carregar a bateria do seu celular. Tá? Celulares mais novos têm os dois componentes, IFPMIC e PMIC, e os celulares mais antigos dá a função aí ou para um CI de carga separado ou para o próprio Power Manage. Nesse caso, aí vocês têm então suspeita de solda fria não, né? Solda fria é mais relacionado à trinca, né? Quando a esfera de estanho deixa de conduzir. Esse tipo de defeito, ele é mais ligado à união de pads de forma errada, né? Onde eles não deveriam se tocar, mas estão se tocando aí por solda mal feita. Aí vocês vão fazer testes, né, ao torno do CI suspeito, sempre buscando a informação, a referência nos componentes analógicos. Então, para esse teste, vocês vão utilizar o multímetro em escala de BIP. Tá? Muitos condenam, né? Falam, a escala de BIP não é eficiente. Ela pode ser usada assim. A princípio, comece com a escala de BIP para ver se tem algum sintoma aí de curto ou em torno do CI que você está testando, que poderia ser o IFPMIC ou o PMIC. Façam um teste em escala de diodo também, para ver se vocês pegam aquele valor lá de 250, né, que nós pegamos lá no comecinho do conector pela malha V-Bus. Veja se apresenta-se também nesse componente, porque pode ser que vocês estejam seguindo uma linha onde todos os componentes estejam sendo tocados, e de repente você enxerga a que CI que essa linha pertence também. Sempre lembrando dos esquemas elétricos, tá bom, pessoal? Nós estamos fazendo uma forma de estudo por tópicos, né? Utilizando aí uma ferramenta de apresentação, mas a gente sempre tem que lembrar que a eletrônica, ela depende demais dos estudos por esquemas elétricos, tá? Utilizar o documento aí do fabricante. E a outra forma de teste aqui também que vocês podem utilizar um multímetro para enxergar esse defeito na escala de resistência. A gente também consegue pegar alguns tipos de defeito em malhas que tocam ACIs, tá bom? Então essas são as três possibilidades aqui para que vocês achem um defeito baseado nesse sintoma. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente retomar. Então esse era o sintoma que representaria fuga, né? Fuga, quando o valor fica abaixo de 250 milivolts. Vamos agora para uma situação onde a queda de tensão ela ficou muito mais baixo do que 250, ela está próxima a zero. Nesse caso, eu tenho uma condição de curto. Tá? Para eu identificar o componente em curto, eu vou ter que rastrear a linha. Eu vou ter que ver que tipos de componente existe nessa linha, se é componente analógico, circuito integrado, se está em série, se está em paralelo, para ver quem tem mais a ver com esse tipo de defeito. Vamos relembrar o que são componentes analógicos e circuitos integrados. Componentes analógicos são os diodos, são capacitores, são resistores, são as bobinas. Analógico é tudo que vocês conseguem aferir, tudo que vocês conseguem medir. Então nós temos que relacionar os envolvidos aí na linha defeituosa e ver se a associação dele permite ou não esse tipo de defeito, que no caso aí, para o curto, seria a associação em paralelo, tá bom? Já a parte de circuitos integrados, que vocês vão ter que relacionar nessas malhas, são CIs, né? Circuito integrado são CIs. Nesse caso, seria switch load ou switch charge, que são chaveadores de USB, que entendem se o cabo conectado é para carregar ou não. Esse componente aí ele está na linha de frente, ele pode dar defeito. Os próprios OVPs, que são sistemas de proteção, que também podem se apresentar nessa linha de carga. O IFPMIC, que já citamos aqui, é um Power Manager auxiliar, que tem a função aí de carregar a sua bateria em alguns modelos de smartphones, e também ele vai gerar aquela malha V-Battery, né, que vai distribuir tensão para o Power Manager para poder ligar o seu equipamento mesmo sem a bateria, desde que o cabo esteja conectado. E o próprio Power Manager, né, o nosso PMU, que é o regulador de tensão principal, que distribui as tensões que vêm pelo cabo USB, mas também que vem pela bateria. E não vamos esquecer da CPU, tá, pessoal? A CPU ela pode não deixar um circuito integrado menor trabalhar,
por não estabelecer uma comunicação. Então tem aqueles barramentos que às vezes se perde por alguma razão, mas não é tão comum. O ideal é que vocês sempre trabalhem nas recorrências, né, nos defeitos que se repete mais vezes, e sempre façam os procedimentos primeiro nos componentes mais fáceis, que envolvam menos risco dessa placa parar por completo. Tá? Lembre-se, se o aparelho do seu cliente chega numa condição de não carrega, mas ele liga, vocês têm a obrigação de devolver ligando. Tá? Mesmo que vocês não arrumem, que consiga devolver ligando. O lado bom, né, disso é que na maioria das vezes que ele chega com defeito de não carregar, esses equipamentos novos aí que tem a bateria embutida, né, fechada, ele vem sem ligar também. Então, o risco é menor, mas mesmo assim a gente não pode danificar a placa do nosso cliente. A gente tem que tentar consertar. Se não for possível consertar, deixe pelo menos nas mesmas condições para que outro possa consertar, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Isso aqui é um vídeo rápido aí para que vocês possam ver um modelo diferente de aula, né? Uma forma que a gente consegue apresentar aí por tópicos e consegue aí pontuar os lugares a ser testados. Então, repetindo, tá? Eu deixo essa aula aqui de degustação para vocês avaliarem e as outras aulas aí eu vou colocar dentro do curso. Então, nós vamos utilizar vários tipos de defeito. Tá? Esse foi, não carrega, né? Não é feito para um modelo de smartphone, tá bom? Pode ser que em um modelo ou outro a análise siga um pouquinho diferente, mas a maioria é bem parecido aqui com essa forma aqui que foi descrito. Então eu vou apresentar ainda nas próximas aulas aí dentro do meu curso situações onde o microfone não funciona, onde o celular não liga. Esse aqui é bem extenso, né? Porque existem aí várias possibilidades aí onde esse celular pode não ligar. Teremos problema de Wi-Fi, de display que não acende, não dá luz, não dá imagem, enfim, tudo que for relacionado a se fazer análise de forma pontual, vou tentar colocar aqui para vocês nesse formato, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aí, pessoal, por vocês terem assistido até aqui e tamo junto!